A gênese e a evolução da ciência da vida. Terceira etapa, genética e evolução. No fascículo, essa terceira etapa inicia com a constituição química dos nucleotídeos, unidades básicas dos ácidos nucleicos. Nos fala de sua estrutura, das bases nitrogenadas, da genética molecular, do determinismo genético, da genética mendeliana e teoria sintética da evolução. Nós vamos iniciar aqui falando da estrutura dos ácidos nucleicos e de sua nomenclatura. Em seguida, vamos falar da constituição química dos nucleotídeos e as bases nitrogenadas. Vamos falar da duplicação do DNA e da síntese de proteína, da genética mendeliana, teoria sintética da evolução. Então, são poucas mudanças que nós vamos implementar na ordem do que está no fascículo com relação a esta aula. Pelo fato de que esse conteúdo é muito extenso, nós vamos separar em 3 vídeos. O primeiro, este aqui, a bioquímica da herança genética. No segundo, vamos tratar dos processos de duplicação de DNA e síntese de proteínas. E no terceiro, vamos falar de genética mendeliana e evolução. Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. No DNA humano, há, para se ter uma ideia dessa polimerização, 3 milhões de pares de bases. Isto é, existem dezenas de milhões de nucleotídeos em uma única fita de DNA. O nucleotídeo é formado por 3 grupos: o grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A pentose, que é um carboidrato, forma por isso o esqueleto de açúcar das fitas, tanto do DNA como do RNA. No RNA, as bases nitrogenadas são 4: guanina, citosina, uracila e adenina. No DNA, ao invés da uracila, tem-se a tiamina. Os nomes dos ácidos, ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico, dizem muito a respeito de sua estrutura e função. Podemos perguntar: onde reside o caráter ácido dessas substâncias? Por que são chamados de nucleicos? E, finalmente, o que são ribose e desoxirribose? Vamos iniciar pelas pentoses. Ribose e desoxirribose são pentoses, açúcares de 5 átomos de carbono. Os açúcares são carboidratos, compostos formados exclusivamente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Os carbonos nas pentoses são numerados da direita para a esquerda. Esses números são importantes na ordem de polimerização, tanto na duplicação do DNA como na síntese de proteína. 4 desses carbonos estão em um anel com 5 vértices, em que o 5º vértice é um átomo de oxigênio. Essas substâncias são nucleicas, estão presentes no núcleo celular. O DNA está protegido no núcleo celular dos eucariotas, seres cujas células são eucariontes, isto é, possuem membrana nuclear. Há também RNA no núcleo e no citoplasma das células eucariotas. O DNA dos procariotas, geralmente composto por um único cromossoma circular, está em um ponto chamado nucleóide. São chamados ácidos ribonucleico e desoxirribonucleico porque a ribose e a desoxirribose possuem grupos hidroxila. Esse grupo OH tem um caráter ácido. A diferença entre a ribose e a desoxirribose é que a desoxirribose perdeu um oxigênio de uma de suas hidroxilas. Bases nitrogenadas. Existem 2 tipos de bases nitrogenadas do ponto de vista de sua estrutura molecular. As pirimidinas, que são compostas de um único anel de 6 átomos. São pirimidinas a citosina e a timina do DNA e a uracila do RNA. Já as purinas possuem o 2º anel, de 5 átomos, fusionado ao primeiro, isto é, possuem 2 átomos de carbono em comum com o primeiro anel. Há, portanto, para cada ácido, DNA ou RNA, 4 nucleotídeos diferentes. No DNA, os açúcares são desoxirriboses e as bases são adenina, citosina, guanina e timina.
No RNA, os açúcares são riboses. As bases são adenina, citosina e guanina, exatamente igual ao DNA, e a uracila em substituição à timina. O grupo fosfato não apresenta diferenças entre os ácidos ou entre os nucleotídeos. Vamos resumir as 4 principais diferenças entre os dois ácidos nucleicos. 1. O esqueleto de açúcar. No DNA é composto de desoxirriboses, no RNA de riboses. 2. Uma das bases nitrogenadas é diferente. No DNA tem-se a timina, que é trocada por uracila no RNA. 3. O DNA é composto de 2 fitas, a estrutura dupla hélice descoberta por Watson e Crick. No RNA tem-se apenas uma fita. Como quarta característica que diferencia esses dois ácidos nucleicos, vamos tratar da função que exercem nos eucariotas, seres que possuem células eucariontes, isto é, com membrana nuclear. As características genéticas, os genes, são guardadas no núcleo celular nos cromossomos compostos de DNA. O RNA, responsável pelo mecanismo de produção de proteína, encontra-se tanto no núcleo, o RNA mensageiro, como no citoplasma, RNA transportador. Interação das bases nitrogenadas. As 2 fitas de DNA estão ligadas na estrutura de dupla hélice. São as bases nitrogenadas que promovem essas ligações. A adenina liga-se à timina, enquanto a guanina liga-se à citosina. Observe que uma purina liga-se a uma piridina, de modo que a distância entre as fitas mantém-se constante, devido ter-se 3 anéis, sempre 3 anéis, independentemente das bases, entre as riboses que compõem os esqueletos de açúcar das fitas. Essas ligações entre as bases são ligações de hidrogênio, forças intermoleculares. Agora que concluímos a explicação sobre a constituição química dos ácidos nucleicos e, antes de avançarmos para as explicações da duplicação do DNA e da síntese de proteína, vamos tratar brevemente dos 4 principais atores da descoberta da estrutura do DNA. James Watson e Francis Crick foram proponentes no modelo da estrutura de dupla hélice do DNA a partir de informações de várias fontes de conhecimento científico. Dentre essas fontes, foram fundamentais as evidências empíricas com técnicas de difração de raio-x produzidas por Rosalind Franklin. Nascida na Inglaterra em 1920, Rosalind Franklin concluiu seu PhD em 1945, no final da Segunda Guerra. Em 1951, entrou para o Laboratório de Biofísica do King's College e, com seu aluno Raymond Gosling, extraiu fibras de DNA para análise de raio-x. Produziu, a partir de técnicas de cristalografia e difração de raio-x, a famosa fotografia 51, utilizada por Watson e Crick. Essa fotografia 51, que evidencia a estrutura de dupla hélice do DNA, foi entregue a Watson e Crick por Maurice Wilkins. É preciso que se diga sem a ciência de Rosalind. Wilkins, em diversos momentos, colaborou com Watson e Crick, de modo que esses autores o convidaram para assinar com eles o artigo de 1953, que relata o resultado de seus estudos e que lhes garantiu o Prêmio Nobel de Bioquímica. Wilkins recusou dizendo que não tinha escrito em conjunto o artigo, então não deveria assiná-lo. James Watson, em seu livro Sobre a História de Sua Descoberta, pergunta: por que Rosalind Franklin não construiu a estrutura molecular do DNA? Dentre tantas respostas dadas à pergunta, uma delas é a de que Rosalind não encontrou no King's College uma ambientação profissional adequada para a realização de seu trabalho devido ao comportamento de Maurice Wilkins. Basicamente, se argumenta que se Wilkins tivesse conduzido os trabalhos de modo a situar Rosalind no problema do DNA, as evidências que serviram de suporte a Crick e Watson teriam servido para Wilkins e Rosalind.
Caso queira saber mais sobre isso, veja o artigo de Marcos Rodrigues na referência abaixo.